Olá, eu sou Márcia Sickel e esse é o podcast Diálogo Saudável. Nesse podcast, a gente fala sobre tudo que pode tornar a sua vida melhor. Com informações atuais e qualificadas, nós queremos te ajudar a assumir o protagonismo da sua saúde, do seu cuidado, da sua saúde física e emocional. Então vem com a gente, vem adotar um hábito saudável e ter mais qualidade de vida e bem-estar. Você sabia que o seu intestino pode dar sinais do funcionamento do seu corpo como um todo? Hoje a gente vai falar sobre esse importantíssimo órgão e como você pode cuidar dele, né? Saber quais são os sinais de que alguma coisa está errada e principalmente prevenir as doenças que advêm do intestino e que podem prejudicar o seu corpo. Nós convidamos então para conversar sobre isso a doutora Marcela Tavares Rocha Loures, especialista em gastroenterologia e cooperada da Unimed. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Márcia. Obrigada, Unimed, pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui. Prazer para nós, doutora. E eu quero começar com uma pergunta, porque a gente está vendo na mídia, nas redes sociais, a nova moda é o intestino é o nosso segundo cérebro. Por que isso, doutora? Procede essa história? Pois então, realmente se fala muito nesse tema, né? Na verdade, assim, o que acontece é que o intestino é um órgão que muitas vezes ele pode apresentar sintomas secundários a outras doenças do organismo e, da mesma forma, doenças intestinais podem ter manifestações extraintestinais. E a gente sabe que existe uma comunicação muito intensa entre o intestino e o sistema nervoso central. Então, eventualmente, um errinho de comunicação nesse eixo pode levar a sintomas, a consequências. Então, acredito que seja por isso. Também hoje se fala muito em flora intestinal, né, microbiota, e tem saído muito estudo relacionado a isso, de que alterações da microbiota podem levar a doenças intestinais e também doenças fora do intestino. Então, acredito que seja por isso que o pessoal usa esse termo. Eu acho interessante, acho bonitinho. Sempre estão inventando alguma coisa, Sim. né? E como é que qual é o primeiro sintoma, assim, ou como é que a gente sabe que o intestino não está funcionando bem? Bom, assim, em termos de funcionamento do intestino, quando a gente fala intestino mais preso, né, constipação ou diarreia, isso é uma coisa. Outra coisa é quando a gente está falando em relação a doenças, né? Então, em relação ao hábito intestinal, não existe um padrão de funcionamento normal de hábito intestinal, né? O que acontece é que, assim, a pessoa tem que ter um funcionamento do intestino que seja adequado para ela, que não traga desconforto e que traga conforto. Então, por exemplo, tem muita gente que tem a ideia de que tem que evacuar todos os dias, né? Não é bem assim. Na verdade, a pessoa precisa evacuar sem esforço, sem dor, sem ficar com sensação de evacuação incompleta, ter a capacidade de conter não só as fezes, como os gases, ou seja, ter escapes. Às vezes, mesmo a pessoa que é constipada pode ter escapes que a gente chama de incontinência, né? Tem pessoas que evacuam mais de uma vez por dia, mas evacuam fezes formadas. Então, isso não caracteriza uma diarreia, né? Caracteriza uma frequência evacuatória maior do que uma vez por dia, mas isso não necessariamente é patológico, né? Já quando a gente considera em doenças intestinais, aí existem alguns sintomas, alguns sinais que devem trazer alerta, né? Então, por exemplo, dor abdominal, uma alteração de hábito intestinal que esteja incomodando aquele cidadão, né? Então, muita constipação com muito esforço, sangramento,
né? Ou pacientes que estejam com diarreia, com um aumento de uma frequência evacuatória, ou mesmo uma alteração da consistência das fezes para mais pastosas ou para líquidas, às vezes uma única evacuação por dia, mas de fezes pastosas ou líquidas, pode ser o alerta para alguma coisa, pode ser o padrão, né? Mas pode ser um alerta. Uma perda de peso inexplicada, né? Ou, por exemplo, em exames de rotina, uma anemia, especialmente se for por deficiência de ferro, né? Então, são sintomas e sinais que podem trazer um alerta que alguma coisa não está bem dentro do intestino. Tem muita coisa hoje que altera, né, a nossa digestão, enfim, às vezes dieta, às vezes tem gente que viaja e o intestino não funciona. Às vezes, a questão de alimentação, né, essas dietas malucas que a gente faz, intoxicação alimentar, enfim. Quando que a gente sabe que isso aqui agora virou um problema? Que não é só o que eu comi diferente, ou o fato de eu não estar em casa. No caso da diarreia, por exemplo, quando é que você vê que aquilo ali já não é normal? Ok. Assim, ó, a gente classifica as diarreias em diarreias agudas e diarreias crônicas, tá? As diarreias agudas, elas são aquelas que, em teoria, têm até 4 semanas de evolução, ou seja, um mês. Além desse período, a gente passa a chamar de diarreia crônica. Claro que não é uma coisa assim, de um dia para o outro, mas é uma definição de livro, texto, né? Mas a grande importância entre a diarreia aguda e a diarreia crônica é que as diarreias agudas, na imensa maioria das vezes, elas são causadas por agentes infecciosos, tá? Então, as intoxicações alimentares por alguma toxina alimentar, ou infecções bacterianas, infecções causadas por vírus, parasitose intestinal, que são os vermes, né, que são extremamente comuns no nosso meio. Então, um paciente que chega pra gente com um quadro de diarreia aguda, a gente, na imensa maioria das vezes, vai considerar que isso é infeccioso e investigar e tratar da forma mais adequada. Já quando essa diarreia começa a se prolongar, além de 4, 5 semanas, enfim, a gente tem que pensar que isso pode ser o início de uma condição crônica. E daí abre um leque de diagnósticos diferenciais, que a gente chama, né, de possibilidades diagnósticas. E daí vai depender do tipo do sintoma, se tem sintomas de alarme, como que isso se apresenta, do tempo de evolução, se existem alguns outros sintomas associados, manifestações articulares, às vezes alterações nos olhos, lesões de pele, que podem nos dar informação de que possa ser alguma outra coisa, né? Mas principalmente, então, lembrar que, na imensa maioria das vezes, as diarreias agudas são infecciosas, tem uma evolução benigna na imensa maioria das vezes, tratamento é com hidratação e sintomáticos, então tá com febre, remédio para febre, tá com dor, remédio para dor. Alguns cuidados alimentares, especialmente evitar leite e derivados nesses períodos, porque é muito comum nessas fases uma intolerância transitória à lactose, né? E quando você avalia clinicamente que é um quadro já mais importante, que está prostrando, levando à prostração, desidratação, febre, eventualmente que você acha que é algo bacteriano que precisa de antibiótico, você vai medicar com antibiótico. Tem pacientes que precisam internar, que podem ter complicação. Mas eu acho que é isso. Então, tem diferença entre a questão infecciosa e a questão inflamatória? Sim. A infecção leva a uma inflamação. Uhum. Então, uma das causas das inflamações intestinais são as infecções. Mas existem doenças inflamatórias, inflamações no intestino que não são causadas por infecção, né? Podem ser doenças determinadas por algumas condições genéticas, algumas doenças imunodeterminadas, né, autoimunes, como pode se chamar também, insuficiências de alguns órgãos, como, por exemplo, insuficiência pancreática, né, podem levar a alterações inflamatórias no intestino que não tem uma causa infecciosa por trás.
E aí é o médico que vai descobrir se é uma infecção temporária, que pode ser tratada, uma virose, alguma coisa assim, ou se é uma doença inflamatória, que daí tem um tratamento. Porque as diarreias, as diarreias infecciosas, elas vão resolver, ou de forma espontânea, ou com tratamento específico. Se você até considera que seja um quadro infeccioso, você trata, mas aquilo não resolve, aquilo vai continuando, você tem que pensar, porque toda diarreia crônica vai começar de um jeito, né? Então, ela vai começar. Então, se é uma diarreia aguda que começa a se perpetuar, aí você tem que pensar em outras possibilidades. Doutora, a gente tem duas doenças, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Elas são doenças diferentes, né, distintas, mas têm os sintomas comuns. Podem ter sintomas comuns, mas na verdade, tanto a doença de Crohn quanto a retocolite, elas são doenças que compõem as doenças inflamatórias intestinais, que são doenças determinadas por uma predisposição genética. É importante que não necessariamente tem que ter um membro da família com a doença, até mesmo porque tem pessoas que têm e não sabem que têm, não procuram atendimento com formas mais leves da doença, mas que uma vez desencadeadas essas doenças, geralmente por algum gatilho que nem sempre é identificado, mas muitas vezes, por exemplo, uma diarreia aguda, uma diarreia infecciosa pode desencadear uma doença inflamatória intestinal na pessoa que tem aquela predisposição, né? E uma vez iniciadas essas doenças inflamatórias, mesmo o gatilho já não existindo, elas vão se perpetuar. Então, o sistema imunológico, digamos assim, é um erro de reconhecimento do sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, em relação às células intestinais. Então, o nosso sistema imunológico deixa de reconhecer as nossas células, algumas das nossas células intestinais. Claro que não é bem assim, né? Mas é a explicação que a gente costuma sempre dar no consultório, e o sistema imunológico ele começa a agredir o aparelho digestivo, tá? Dependendo do local de acometimento, se é intestino grosso ou se é intestino fino, que é o intestino delgado, dependendo do aspecto dessas doenças, nos exames de colonoscopia e nos exames de imagem, como tomografia, como ressonância, a gente vai dizer, vai passar a chamar ou de retocolite ou de doença de Crohn, sendo que em algumas vezes a gente não consegue estabelecer exatamente essa diferença, a gente daí chama de doença inflamatória intestinal não classificada, né? E isso é importante porque pode mudar algumas coisinhas no tratamento. A maioria dos medicamentos trata ambas as doenças, mas isso pode... É importante se a gente consegue diferenciar. Em termos de sintomas, sim, elas apresentam, na maioria das vezes, sintomas em comum. Então, a diarreia é um sintoma bastante frequente, principalmente na retocolite, né? A doença de Crohn também costuma cursar com diarreia, mas não necessariamente. A retocolite, na imensa maioria das vezes, também na retocolite é muito comum o sangramento, então a pessoa evacua fezes com sangue, muitas vezes evacua só muco, que é uma secreção, parece um catarrinho misturado com sangue, né? Na doença de Crohn também pode, mas isso é mais característico da retocolite. Anemia é uma manifestação muito comum a ambas as doenças. Perda de peso nas crianças, baixa estatura, falta de desenvolvimento, sem falar que essas doenças podem cursar, e isso não é raro, com manifestações extraintestinais, que às vezes podem anteceder os sintomas intestinais. Entendi. Algumas doenças autoimunes, os médicos dizem que vem de uma questão emocional até, né? São provocadas por uma questão emocional. No caso das doenças intestinais, isso é possível também? Não. O que acontece é que, eventualmente, um estresse muito grande pode servir de gatilho. Certo. Tá? Mas não que vá ser a causa. Então, se a pessoa não tem aquela predisposição genética, não vai ser ansiedade, depressão, qualquer questão assim emocional que vai desencadear a doença, mas se ela tiver aquela predisposição, pode ser o gatilho, digamos assim. A gente, se for ler, assim, na literatura isso não está bem claro, mas na nossa prática, no dia a dia, a gente vê isso com muita frequência. Ou uma perda muito grande, ou um estresse que às vezes até é um estresse bom, por exemplo,
vou casar, né? Ou meu emprego, tô sendo promovida, tô indo super bem, mas eventualmente isso pode servir de gatilho para dar o start das Certo. doenças. Eu queria falar sobre uma outra doença que se fala muito agora, né? Tá em voga, que é a celíaca, que há pouco tempo atrás, eu não sei há quanto, mas não se falava dessa questão. E agora parece que todo mundo tem uma intolerância, um Tá na moda. problema. O que a gente pode falar sobre a doença celíaca? Bom, a doença celíaca, ela também é uma forma de doença autoimune. Ela também é determinada por uma predisposição genética. E o que acontece? A pessoa que tem esse gene, ela pode passar a vida inteira sem esse gene ser ativado, então ela não desenvolve a doença celíaca, nem sabe que tem essa predisposição. Ou também, em alguma fase da vida, isso pode ser desde a infância até o paciente idoso, esse gene ele pode ser ativado e a partir desse momento, o glúten vai deixar de ser reconhecido pelo nosso intestino como uma forma de alimento. Então, uma vez desencadeada a doença celíaca, o glúten ingerido, ele vai levar a uma resposta inflamatória, a uma inflamação no intestino fino. A doença celíaca é uma doença do intestino fino, não tem nada a ver com o intestino grosso. E essa reação inflamatória, ela vai fazer com que as vilosidades intestinais, as microvilosidades, que o nosso intestino ele é todo pregueado, ele é todo pregueadinho, justamente para que a gente tenha uma área de absorção bastante grande. Então, na doença celíaca, a inflamação induzida pelo glúten, ela vai fazendo com que essas velocidades elas vão achatando como um pneu que vai ficando careca, por exemplo. Com isso, vai diminuindo a área de absorção, diminui muito a capacidade absortiva do intestino, e daí vão vir as consequências da doença celíaca, né? Como diarreia, nem sempre a diarreia não é obrigada a estar presente nos pacientes que têm doença celíaca, inclusive a doença celíaca ela pode ser assintomática, me lembre de falar sobre isso, mas assim, os sintomas clássicos da doença celíaca, diarreia, perda de peso, anemia, tanto por por dificuldade de absorção de ferro, quanto de vitamina B12, então pode levar a mais de uma forma de anemia, tá? Também na doença celíaca, na infância, um atraso de desenvolvimento, certo? Esses são os sintomas clássicos, né? Os sintomas típicos, mas ela pode se manifestar através de estufamento, que é um sintoma extremamente comum no dia a dia no consultório, formação de gases, um desconforto abdominal. Em algumas pessoas pode fazer constipação e não diarreia, tá? Então, também pode ter manifestações de pele. Alguns pacientes fazem o diagnóstico de doença celíaca por conta de algumas lesões de pele, vão no dermatologista, e o dermatologista fala, isso pode ser doença celíaca, faz biópsia. E quando a biópsia é extremamente sugestiva, daí se complementa a investigação daí da doença celíaca, né? Mas ela pode ser assintomática. Então, hoje existe uma recomendação, se você tem doença celíaca, o ideal é que os teus parentes próximos, irmãos, pais e filhos, façam a triagem para a doença celíaca. Então, às vezes, acontece de você diagnosticar por conta disso. A pessoa não tem sintoma nenhum, mas você faz o diagnóstico da doença. Como é importante buscar o especialista correto, né? Às vezes está com um diagnóstico totalmente diferente. E você me falou dessa alteração que acontece no intestino, isso é reversível? Isso é. Então, a partir do momento que o celíaco faz o diagnóstico e ele e começa a tratar, o tratamento é restrição de glúten, não é diminuir, é restrição total para a vida inteira. Essa inflamação, ela vai resolver, vai deixar de existir essa agressão, e as velocidades elas vão crescer, vai voltar a ser um intestino absolutamente normal. Inclusive, esse retorno à normalização que a gente vê através da biópsia e também através de exames de sangue, que acho que é importante falar sobre eles, a normalização dos exames é um sinal para a gente de que o paciente está conseguindo aderir à dieta, está conseguindo fazer a restrição do glúten direitinho, né? Para diagnóstico da doença celíaca, a gente vai sempre fazer a primeira linha, exame de sangue,
tá? São exames específicos onde se dosam os anticorpos que se tornam positivos no paciente que tem doença celíaca, que são justamente os anticorpos que erroneamente, por engano, estão agredindo o nosso intestino, que é o antiendomísio, preferentemente, ou o antiendomísio, o antitransglutaminase tecidual e o antigliadina deaminase, que é o que a gente usa específicos. Esses exames, na imensa maioria das vezes, a menos que a pessoa tenha uma deficiência específica desses anticorpos, vão estar elevados. Então, se você faz esses exames, eles estão elevados, você vai daí complementar com a biópsia, que é feita através da endoscopia digestiva. Pode voltar a ter uma vida normal, né? Normal. Só com o cuidado sempre com a questão celíaca. Exatamente. Não, assim, não pode ingerir glúten. Essa é uma tarefa árdua para os pacientes. Realmente é muito difícil. A gente sabe disso. Importante que o pessoal de casa saiba, a gente compreende a dificuldade de se fazer uma restrição total de glúten. E isso não só aqui, mas no mundo inteiro. Eu tenho pacientes que vão para fora e que mesmo fora, que a gente tem a ideia, tem muito mais opção de alimento, tal. Mesmo lá fora encontram dificuldade. Porque assim, se você vai num mercado, você consegue encontrar alimentos sem glúten, né? Em casa, você consegue administrar isso de uma forma melhor, né? É muito comum, a partir do momento que uma pessoa faz um diagnóstico de doença celíaca, todo mundo que mora naquela casa entrar na restrição, né? Nem sempre, mas é comum isso acontecer. Agora, a maior dificuldade é quando a pessoa quer sair de casa, quer almoçar fora, quer jantar fora, ou tem uma festa, tem um evento, ela fica bastante restrita, a gente sabe disso. Porque não tem só apenas a questão de não se alimentar, né, do que tem glúten, tem a contaminação cruzada também, né, que é um cuidado extra. A contaminação cruzada, ela é a ingestão acidental de glúten, a pessoa ingere e não sabe que está ingerindo, né. Algumas pessoas que têm muita sensibilidade, a gente vê isso, elas percebem quando sofrem contaminação cruzada, porque elas desenvolvem sintomas, dor de cabeça é muito comum, mal-estar, náusea, diarreia. Mas tem pessoas que não têm, não se dão conta disso, e a gente vai perceber que isso está acontecendo nos exames de acompanhamento. Por exemplo, é uma biópsia que não normaliza, são os exames de sangue que não normalizam. A gente tem que dizer para o paciente, olha, alguma coisa está acontecendo, tem que dar uma melhorada. Mas isso é muito difícil, é difícil. Especialmente nos adultos jovens e nos adolescentes, eles são os que mais sofrem. É muito mais difícil. Criança sempre tem a mãe ali cuidando, criança, né? Desde pequenininha, então, né, cresce, ela cresce celíaca, né? Para ela não é um problema. Agora, adultos, jovens e adolescentes é bem sofrido para eles. A gente está falando aqui de várias doenças do intestino, mas qual é a mais grave, doutora? Difícil, eu não tenho uma resposta para isso, porque existem doenças, mesmo uma doença celíaca, uma doença inflamatória intestinal, que podem ter uma evolução super benigna, né? Mas tem aqueles casos que, apesar do tratamento, existem casos refratários de doença celíaca, que o paciente faz tudo direitinho, mesmo assim não melhora. Nesses casos, a gente sempre tem que ver se não tem alguma complicação, como, por exemplo, o que a gente mais teme é linfoma, que é um tipo de câncer, que é uma das complicações da doença celíaca. Por exemplo, não posso falar para vocês que é o câncer de intestino. Hoje em dia, um câncer precocemente diagnosticado, ele é potencialmente curável, né? Mas uma doença inflamatória intestinal refratária, ela pode levar a várias complicações, múltiplas cirurgias, pacientes que precisam tirar alguns segmentos intestinais, levando a várias complicações por conta disso. Uma qualidade de vida horrorosa. Tem pessoas que precisam 15, 16, 20 vezes ao banheiro, que precisam levantar de hora em hora à noite para evacuar, que sangram, que tem anemia, um cansaço, que tem dor, né? Então, não tenho essa resposta, porque existem várias doenças que podem ser bastante graves. Na verdade, assim, tudo pode ser tratado e curado, e tudo pode evoluir para algo grave, depende de você procurar um não tratamento, né? Precoce, prevenir a doença. Isso. E às vezes, mesmo com o tratamento, tudo direitinho, a gente tem, graças a Deus, são poucos, mas alguns casos que a gente tem que correr atrás para ver se consegue resolver.
Eu queria dois assuntos. Um que eu deixei passar, que você falou, a questão de vermes. Antigamente era muito, tinha que tomar. Me lembro que era assim, mês que não tem R, você tem que tomar remédio, dar remédio para Sim, as crianças de sim. vermes. Não, gente, ainda tem. Parasitose intestinal é muito comum no nosso meio, tá? Então, hoje a gente tem antiparasitários de amplo espectro. Então, a gente recomenda uma vez por ano tomar remedinho antiparasitário. A partir dos 2 anos de idade, a gente já pode orientar e até daí os últimos dias, o ideal é uma vez por ano Uma tratar, vez por ano. tá? Lógico que a gente deve ter cuidado com a higienização dos alimentos, principalmente os alimentos crus, mas a gente come muito fora de casa, o nosso meio é muito infestado. Então, por exemplo, eu sempre uso esses exemplos assim no consultório. Imagina, você vai no shopping, você vai numa escada rolante, você põe a mão naquele corrimão. Pensa o que não é aquilo lá. Carrinho do supermercado. Pense o que não tem de contaminação. E muitas vezes está no mercado, você já faz um lanchinho, no shopping você já emenda ali na praça da alimentação. Então, é muito infestado. Não tem assim como você, mesmo em casa, cuidando, a gente está muito exposto. Então, o ideal é, uma vez por ano, as crianças a cada 6 meses, tratamento antiparasitário. Em pacientes que são imunossuprimidos, independentemente da causa da imunossupressão, pacientes em tratamento de câncer, pacientes com doenças inflamatórias intestinais, que usam medicamentos imunossupressores, pacientes pós-transplante, que usam imunossupressores, esses principalmente, esses tem que cuidar muito. O ideal é, uma vez por ano, tomar remedinho de verme. Se tem um hábito que a gente podia ter ficado, né, da época do Covid, é o alquinho em gel na Sim, mão, sim, né, onde sim, com tá, certeza. que ajuda bastante. E a minha outra questão é a história de recompor flora intestinal. Recompõe, é preciso. Eu sempre brinco, essa é a pergunta de $1 milhão, né, gente? A gente não tem essa resposta ainda, tá? A questão da flora intestinal, da microbiota, né, que a gente chama, e de tratamentos relacionados a isso, reposição, isso é algo que certamente veio para ficar, tá? Tem muitos estudos, muitas pesquisas envolvendo flora intestinal, reposição de flora intestinal, não só para doenças do aparelho digestivo como um todo, mas para doenças de outros órgãos, demência, obesidade, tá? Diabetes, que é possível, se acredita, e alguns trabalhos mostram que provavelmente tem relação. O que a gente não sabe ainda é o que é uma flora intestinal adequada, ideal. A minha, a tua? A minha com certeza é diferente da tua, mas a minha, para mim, tá bom. A tua, de repente, para você, tá boa, né? O que leva a esse desequilíbrio, e a gente sabe que esse desequilíbrio pode desencadear algumas doenças. Agora, o que leva a isso numa pessoa que a princípio é saudável, né? E como que a gente vai avaliar? Como que você vai avaliar uma flora intestinal se você não sabe o que é uma flora ideal? Possivelmente tenha mais de um tipo, né? E como que você vai tratar? Se a gente ainda não sabe hoje como que você vai repor de uma forma adequada, né? Então, hoje existem várias formulações no mercado, se vocês tiverem a curiosidade, provavelmente muitos já viram, probiótico é o que mais tem hoje nas farmácias. Se vocês forem ler, são todos probióticos diferentes que tem ali nas diferentes marcas. Então, volta e meia, os pacientes perguntam qual que você acha? Eu não sei, eu não tenho essa resposta, tá? Eu acho que a gente vai ter. Eu acho que esse é o futuro e eu acho que vai fazer grande diferença, como eu falei, não só para tratamento das doenças da gastroenterologia, mas como um todo. Mas nós ainda não temos essa resposta. Inclusive nos consensos de tratamento de doença inflamatória intestinal, de doença celíaca, que isso é muito questionado pelos pacientes. Hoje é uma pergunta praticamente de rotina. Eu preciso tomar algum probiótico, preciso fazer alguma coisa para minha flora intestinal? A gente não sabe. O que a gente sabe é que, a princípio, mal não faz. É muito comum os pacientes falarem pra gente, eu me senti melhor, eu me sinto melhor. Pode usar, não tem contraindicação. Tá? Mas hoje não existe uma recomendação específica. Para esse tipo de doença é esse probiótico, para essa é esse probiótico. Infelizmente ainda não temos.
Certo. Bom, eu tenho mais centenas de perguntas, mas a gente já está no nosso tempo aqui. E eu vou fazer as perguntas. Na verdade, a gente abriu uma caixinha de perguntas, né? Quando a gente foi falar sobre esse tema, e recebemos muitas. Então, assim, eu vou sintetizar aqui. Quero pedir desculpas se eu não ler a sua pergunta hoje, mas a doutora volta. Bom, a primeira pergunta é da Fê Rafael. Ela perguntou como fazer para ter um bom equilíbrio entre os alimentos que prendem e os que soltam, que é a nossa dúvida, né? Pois então, a gente sabe que o que a gente deve procurar é uma alimentação saudável, né? O que é uma alimentação saudável? Uma alimentação rica em frutas, verduras, saladas. Pode comer carne, gente, não é para tirar a carne da dieta, a menos que exista uma recomendação específica, né? Pode comer carboidrato, é uma alimentação saudável, tá? A gente sabe que as fibras, elas ajudam o intestino a funcionar desde que em associação com água, tá? Então, para o intestino funcionar, a ingestão de líquido é fundamental, certo? A princípio, não existem alimentos que prendem o intestino, certo? O que acontece é que às vezes você come tanto algumas coisas que você deixa de ingerir fibra, né? Então, na verdade, é um equilíbrio que a gente tem que buscar. Nós, gastroenterologistas, a gente não tem a formação, a gente não aprende isso na faculdade sobre composição dos alimentos, o que tem mais fibra. É uma coisa que a gente meio que vai estudando ao longo da profissão, mas os pacientes que realmente desejam fazer desejam receber uma orientação melhor, eu realmente recomendo uma avaliação com nutricionista, um acompanhamento, porque eles são muito mais preparados do que a gente nessa questão de orientação em relação à alimentação, sem dúvida nenhuma. Então, os meus pacientes que me pedem, eu sempre sugiro fazer acompanhamento com Nutri. Perfeito. Bom, a Daniela Weber e a Thaís querem saber basicamente a mesma coisa, que é aquela dúvida. O normal, qual é o normal? Você até já falou no começo da entrevista, ir no banheiro todos os dias, aí 2 vezes por dia, Pode ser uma vez por dia, pode ser uma vez a cada 2, 3 dias, desde que seja uma evacuação confortável, gente, digamos assim, né? Sem, como eu falei, sem esforço, sem dor, sem sangramento, sem ficar com a sensação de que não eliminou tudo que tinha para eliminar. Então, se isso acontece para você a cada 2, 3 dias, tá ótimo. Agora, tem pessoas que evacuam todos os dias, mas tem sensação de ressecamento, também não tá ok. Então, tem que fazer alguma coisa para melhorar. Mesma coisa, é mais comum nos homens, eles terem uma evacuação, um hábito intestinal mais acelerado, assim, que eu chamo. Evacuam 3, 4 vezes por dia. Geralmente, a primeira evacuação é mais formada, depois as próximas são mais pastosas. Lógico, se você... Sempre a gente costuma fazer alguns exames, né? Mas se tá tudo bem e aquilo não tá incomodando a pessoa, a gente não orienta nada. Ok. Vida que segue. Tá? Por falar em ressecamento, a Fran Martins falou que é muito ressecada, mas que ela não consegue beber água. O que pode ajudar? Fran, tem que tomar água. Assim, na verdade, não é água, tá? É líquido, certo? Líquido, entra suco, entra chazinho, entra água de coco, Gatorade, até o que é porcaria, né, gente? Refrigerante é água, tudo bem, mas claro que para se entupir de refrigerante, mas lembrar que não é só água. Então, se você não consegue se adaptar a tomar água, considere alguma outra coisa, por exemplo, chá, né? O que eu faço? Eu confesso que eu também não sou muito da água. Então, eu tenho vários chás, gente, isso é importante. Chás, assim, de ervas, de pacotinhos comprados em mercado, não esses chás diferentes, porque às vezes eles são tóxicos para o fígado e daí os meus colegas hepatologistas vão me cortar o pescoço depois. Então, chá de ervas, pode ser quente, pode ser geladinho, mistura com mel, leva a garrafinha do chá ou suco, enfim, mas no mínimo 2 litros por dia, tá? Quanto mais, melhor. Senão, não tem jeito, o intestino precisa do líquido. Tá? Certo. E é legal medir, né? Você põe a sua garrafinha ali e faz aquele propósito. Toma aqueles 2 litros. E você vai perceber que à medida que isso se tornar um hábito, você vai sentir falta.
Então você vai perceber que cada vez mais você vai querer tomar o líquido, ter a tua garrafinha com você, independentemente do que seja. É só uma questão de mudança. Você vai ver que vai dar certo. Por falar em mudança, nós estamos chegando aqui no final do nosso podcast e a gente sempre pede para os nossos entrevistados, para os nossos convidados, deixarem para a gente uma mudança de hábito para ter uma vida melhor, uma vida mais equilibrada, para prevenir doenças. O que você pode sugerir para a gente, doutora? Bom, claro, né, gente, na gastroenterologia a gente não tem como falar que alimentação saudável, obviamente. Atividade física, isso é fundamental. Mas o que eu considero, e eu falo bastante assim no consultório para os meus pacientes, é que o nosso intestino, o nosso tubo digestivo, ele é extremamente sensível ao nosso estado de espírito, né? E aí não é só intestino, é todo o tubo digestivo. E hoje a gente sabe que a ansiedade, estresse, a correria fazem parte da vida de muitas pessoas. Isso, sem dúvida nenhuma, contribui para desencadear sintomas. A gente não falou sobre isso hoje, mas síndrome do intestino irritável é uma condição extremamente comum no nosso dia a dia, que são condições, né? Doenças intestinais que muitas vezes têm uma questão emocional por trás. Então, o que eu converso assim, com os meus pacientes é: procurem viver assim, de bem com vocês, ter uma vida plena, lógico, não 100%, porque é impossível, mas na maior parte do tempo. Então, procurar fazer aquilo que leva prazer para vocês, né? Então, quando possível, um ambiente de trabalho saudável, que você vá trabalhar com prazer, que você tenha uma interação legal com os teus colegas, com os teus chefes, com os teus funcionários, né? Um ambiente familiar, tô falando aqui na situação ideal, né? Procurar estar com a família, fazer uma refeição com a família, que vocês tenham tempo para conversar, para trocar ideias, sem que seja aquela correria do dia a dia. Atividade física, mas não adianta fazer um troço que você odeia, então descubra uma atividade física que você curta fazer, uma dança, às vezes esporte em grupo, algum trabalho manual, voluntariado. Eu tenho vários pacientes que fazem voluntariado, se realizam muito com isso. Então, eu acho que assim, tentar fazer a tua vida, conduzir a tua vida, para que você seja feliz, porque acho que a vida é tão curta, e acho que uma das obrigações que a gente tem nessa vida é tentar ser feliz, pelo menos tentar, né? Então, procure mudar os teus hábitos no sentido de que você possa ter prazer, pelo menos na maior parte do teu tempo. Sensacional, é um hábito maravilhoso para começar a mudar já. Muito obrigada pela sua companhia, por todas essas informações, foi um prazer, doutora. Prazer foi meu, gente, muito obrigada. Obrigada. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigada também pela sua companhia, muitas reflexões, né? Então procure seu gastro, cuide do seu intestino, cuide da sua vida, da sua saúde física, emocional, e a gente está aqui para te ajudar nisso, tá bom? Se você gostou desse episódio, compartilhe, assista também os nossos outros episódios, porque todos eles têm muita informação para você. Muito obrigada pela sua companhia, a gente se vê no próximo podcast, no próximo Diálogo Saudável. Até lá!